quanto essa colocação nossa se referindo a números, tá? Então a gente vai trazer resultados de números e pesquisas da CNC, que é a Confederação Nacional de Comércios de Bens, de Serviços e Turismo, e também da Fundação Getúlio Vargas e de outros órgãos importantes do setor como um todo. Beleza? Então eu vou começar enquanto o Diogo não entra, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que a gente pesquisou sobre a crise sanitária, né, gente? O Diogo tá até entrando aqui agora, só um minutinho que eu vou aceitar a entrada do meu querido. Ele já entra batendo palma. Ele está entrando aqui, enquanto isso a gente segue. Então, com a crise sanitária, boa noite, meu querido irmão Diogo. E aí, cara? Certo? Tá um pouco escuro você para mim, mas eu acho que é o meu celular que eu deixo ele sem iluminação nenhuma aqui. Melhorou, Vê melhorou. se melhorou. Tá ótimo agora. Beleza? Quero dar boa Melhor? noite a todo mundo que está com a gente também. E sigamos. Eu estava fazendo uma breve introdução aqui, Uhum. falando do que a gente vai conversar hoje, tá? E eu estava conjecturando sobre a crise sanitária, que com ela muitos setores, né, todos os setores econômicos mundialmente sofreram um grande golpe aí, mas que a Sim. indústria do turismo em geral, juntamente com a indústria da cultura, foi uma da... A gente pode afirmar que foram as duas indústrias que mais sofreram, né, cara? E aí Sim. eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão aí, introdutória ainda, enquanto eu vou botando aqui o título do nosso bate-papo de hoje, beleza, cara? Beleza. Na verdade, hoje nós vamos falar de alguns estudos, enfim, alguns parâmetros que a gente conseguiu pesquisar. Vou até fazer esse óculos. Que a gente conseguiu pesquisar nessa semana sobre o impacto que essa pandemia trouxe, principalmente para o setor turístico, né? Um setor que foi pego logo de início com a pandemia e até agora ele continua em estágio de recuperação, né? Então, assim, de antemão, a gente já pode começar a falar que mais de 480 mil postos de empregos do setor de turismo, eles foram afetados, perdemos, né? Diversas empresas fecharam, enfim. Foi uma crise e vem sendo uma crise que afetou demais o nosso segmento e é uma coisa bastante desafiadora, né? Os próximos passos que nós teremos por aí. Se a gente for falar de pandemia, a gente está tendo um anúncio de lockdown já de outros países. O Macron, na França, decretou já um lockdown de um mês, né? A partir de agora, no final de outubro, enfim. Então, assim, é uma coisa que a gente vem tentando, a gente está tentando sobressair. Temos iniciativas, provavelmente, eu não sei se você falou, mas temos o Festures agora no começo do mês, enfim, a primeira feira presencial, seguindo os protocolos sanitários, estaremos presentes, estamos muito animados, vai ser a nossa estreia aí para todo mundo, né? Então, Exatamente. é uma coisa que tem que ser muito discutida ainda. Eu acho que é um assunto que, por mais que pareça clichê, toda hora todo mundo fala disso, mas é porque realmente acho que quanto mais a gente fala, mais a gente consegue entender certas coisas. Eu escuto o Dani escuta outras pessoas que têm muita capacidade de avaliação, enfim, eu acho que a gente precisa trocar ideias mesmo para poder impulsionar e movimentar essa roda cada vez melhor. Então, sigamos. Feitas as devidas introduções, estou vendo um monte de gente, vi o pessoal da Redação Turismo em Foco entrou, o Thiago Aquino entrou, inclusive eu estava respondendo a mensagem que o Thiago Aquino me mandou ontem sobre a nossa reunião no Festures. Eu falei para ele que, embora eu e o Diogo na Turismológica, nós tenhamos aqui restrições quanto a encontros presenciais, né? A gente entende também que se faz necessária essa movimentação, porque esse problema sanitário ele vai se estender durante muito tempo, então a gente vai ter que se adaptar quanto a isso, né? Então sigamos Sim, aqui, ó. Nós temos alguns números muito específicos, tá?
do turismo como um todo. A gente sabe que o turismo tem diversos braços, mas cada braço desse tem que ser analisado nesse momento de forma, é, de forma unificada, né? De forma única. A gente tem que olhar para a hotelaria de uma forma única, para o setor de cruzeiros de uma forma única, para o turismo interno de uma forma única, porque cada setor desse vem reagindo de maneira diferente, porque cada setor desse tem a sua particularidade, correto? Então, por exemplo, pegando os dados aqui da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços de Turismo, e aí esses dados a gente não fala especificamente de atividades que remetem ao turismo em si. A gente pode falar de todas as atividades que se envolvem naquela cadeia do turismo, e agora a gente tem que englobar, né, e não falar especificamente, porque a Confederação Nacional de Comércio, ela faz uma análise de toda a cadeia envolvida no turismo. Isso inclui restaurantes, né, inclui o setor de transporte, inclui diversos setores. Eu estou com uma colinha aqui atrás, como Mas, sempre. Dani, só para lembrar, são fundamentais para que a roda gire de uma maneira eficaz. Por isso que a gente está Exatamente. citando isso também como uma questão unificada. São setores diretamente interligados com a atividade do turismo, né? Então, por exemplo, o Diogo já citou, né, a carga de empregos reduzidos durante o período da pandemia, Sim, 481,3 mil postos de trabalho. Isso corresponde a quase 14% dos postos de emprego diretamente ligados ao turismo, entendeu? 50 mil estabelecimentos turísticos tiveram que fechar as portas. E aí sim, esse termo estabelecimentos turísticos engloba restaurantes, envolve o setor de transporte, envolve todas as atividades que estão diretamente ali. E, logicamente, estamos falando aqui de empregos e setores oficiais, empregos diretos, né? Empregos de carteira assinada, setores que têm as suas atividades legalizadas, enfim, tudo isso. Se a gente falar de dados que a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, ela traz, comparação com o PIB de 2019, a projeção que a Fundação Getúlio Vargas faz é de 116,7 bilhões no biênio 2021 de perda, né? Essa perda representa 21,5% da produção total da atividade no período, né? sim. E isso faz com que o turismo tenha a necessidade de crescer nos próximos 2 anos. A gente fala de 22 e 23, em torno de 17% para que haja essa recuperação. É um crescimento muito grande, mas a gente está um pouco a gente está animado, né? Um pouco animado é esquisito. A gente está animado com o que a gente está vendo em termos de configuração do trade como um todo para nesse esforço, né, Diogo, para se recuperar, né, cara? Sim, foi o que nós falamos. Eu acho que nesse momento é um momento de reorganização de ideias. Todo mundo tem um pouco a ensinar e eu acho que todo mundo tem que estar aberto a aprender. Eu acho que a gente precisa entender que ninguém aqui está competindo, né? Eu não estou competindo com B ou com C. Na verdade, todo mundo pode conseguir trocar ideias e achar denominadores em comum. Eu acho que isso é o que vai impulsionar mais a atividade. Se a gente for ler os números aqui, a gente pode ficar aqui dissertando sobre 1 hora sobre isso. Eu acredito que a pessoa que estiver ouvindo os números vai falar assim, cara, que crise, está muito pesada. Poxa, a projeção de recuperação disso é em 2 anos. A gente voltou, reduzimos 70% do número do que estava sendo feito em 2019. Na verdade, a gente tinha uma previsão de crescimento. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento da gente reorganizar até coisas que precisam ser discutidas de uma maneira mais eficaz. A gente tem diversas maneiras de resolver isso. Até voltando de novo ao Festures rapidinho, só para dar um exemplo, a gente tem dentro do evento, do meeting lá, diversas maneiras e formas de pessoas que vão dissertar e vão passar as ideias e maneiras diferentes da gente poder fomentar isso e fazer impulsionar tanto as empresas como um negócio
né, a atividade turística como um todo. Eu acho que é fundamental nesse momento a discussão, o debate e a troca de ideias. Então, a gente falou sobre esse número generalizado aí do turismo, e aí a gente tem que analisar ponto a ponto, e eu vou falar do turismo interno, que os principais especialistas e a gente também vinha falando disso, que durante o período de retomada, o turismo interno aí, até nos próximos 2 anos, seria o grande motor do turismo, né? Nessa recuperação econômica. E isso vem sendo comprovado, né? O turismo interno vem liderando a reação do setor aí, como muitos especialistas já indicavam, e os hotéis começaram a se movimentar, a receber turistas, sendo essa tendência já confirmada pelo que vínhamos observando e expondo aqui mesmo nas nossas mídias, né? W TravelNet, boa noite, tudo bem? Fica à vontade aí para trocar ideias e mandar uma perguntinha, contribuir com a gente aí. Sigamos. Então, a gente vê essa movimentação, consequentemente, com os hotéis, e aí a gente tem hotéis fazendas que trabalham com grupos, né, que trabalham com guias, que levam seus grupos e tal. A gente vê outros setores do turismo também começando a se movimentar, embora, já que eu citei os guias vêm passando por um momento crítico, né, cara? Principalmente no nosso métier ali, que é o de cruzeiros, e a gente teria muitas atividades agora, nós mesmos, nós dois, com a Turismológico, a gente tinha contratos fechados já agora, né? A gente tinha contratos com outras empresas fechados para 20, 30 escalas, e a gente viu cancelados porque as empresas como a Costa Cruzeiros, por exemplo, anunciaram que não vem. A gente tem a temporada aí, ela está estagnada, né? Só a MSC Cruzeiros confirmou de fato que fará sua temporada caso haja uma liberação da Anvisa, e a gente está esperando que isso ocorra. E, enfim, a gente vê os números do turismo interno aumentando gradativamente, mas a gente tem que acompanhar a crise como ela vai evoluir. E aí eu queria falar de uns números da hotelaria, os números da ocupação média, Diogo. Você está com esses números aí, não tá? Você pode falar disso. E Sim. daquela que a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis liberou esses dias aí. Fala pra gente disso aí. Na verdade, a ocupação média está em torno de 20% da capacidade total, né? Eu cheguei a ler coisas a respeito de 35%, enfim, sendo que 20% é uma ocupação média muito, muito baixa, né? Segundo as empresas, né, os hotéis, eles dizem, né, que precisam de no mínimo 50% da ocupação para pagar todos os custos. E aí o que aconteceu foram demissões mesmo. Você tá aí, pode me falar até melhor disso, mas os cortes tiveram que fazer cortes, né? Muitos hotéis acabaram se segurando e como o turismo ele está sendo tá se iniciando, né? Como você bem falou, de uma maneira doméstica, esses hotéis ainda os maiores estão sofrendo mais, né? Porque vem sendo a procura não é tão grande quanto um hotel menor, uma pousada, enfim. Então, assim, esse crescimento ele vai ser muito mais lento do que parecia. E aí foi o que você disse alguns minutos atrás sobre a perspectiva de crescimento, né? Eles planejam e projetam esse crescimento para alguma coisa de 2 a 3 anos, entre 2021 e 2022, para que essa compensação ela seja feita e as coisas comecem a se normalizar para retomar os números que nós estávamos e o viés de crescimento. Então é muito sério, né? Porque não é só a capacidade, né? A taxa de ocupação que está baixa, isso tem um efeito cascata, né? E isso gera uma quantidade absurda, foi o que eu falei no início. Com essa pandemia, a gente já perdeu aí, em números da própria CNC, 483 mil postos de trabalho. Então, assim, é muita gente desguarnecida, né? Sem emprego mesmo. 481,3. 481,3, né? Esses números eu vou falar da ABI, tá? A gente tem uma declaração aqui, porque a gente costura as lives e os blogs com pesquisas de várias matérias, né? De vários sites diferentes. E esse ponto agora aqui a gente retirou do portal R7, de uma entrevista do Manuel Linhares, que é o presidente da BIH, né?
que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, presidente nacional, no caso. E a declaração dele é que exatamente isso que o Diogo falou. Os hotéis estão em média com ocupação de 20%, cara, 20% não segura nada. E o hoteleiro precisa Sim. de uma padronagem de 50% para pagar suas contas. Então, como o Diogo disse, teve que demitir. O Diogo até citou que eu poderia falar mais, é porque a gente abriu a empresa, apesar de a gente ter 13 anos de experiência no mercado de turismo, aí, principalmente com foco em cruzeiros, câmbio e hotelaria, a gente abriu a empresa no pós-pandemia porque a gente saiu dos empregos que a gente tinha. O Diogo saiu do BS2, né? Um dos grandes bancos de câmbio aí, e eu saí do hotel JW Marriott. Então, em termos de hotelaria, realmente posso falar, porque onde eu estava foi um dos poucos hotéis que não fechou na orla do Rio de Janeiro, mas ainda assim o número de dispensas foi muito alto, porque não tinha como segurar com essa ocupação aí. E como o Diogo bem disse, hotéis grandes tendem a sofrer mais, né? Porque hotéis grandes têm um gasto de manutenção muito maior do que hotéis pequenos. É muito fácil eu ter uma pousada, muito fácil, aspas, eu ter uma pousada com 2 quartos que funciona como um Airbnb ou que funciona como um hostelzinho com quartos compartilhados e eu ter que ficar um período ali sem trabalhar, mas eu tenho uma ocupação ali de 5 a 10 pessoas eu fecho e me mantenho com dificuldade, mas me mantenho. Agora, você manter um hotel que tem 18 andares e tem 1.000 pessoas contratadas, é muito mais difícil em termos de estrutura e tal. Né? Eu acho que a questão também do negócio é que é o público que está sendo atraído, né? É muito complicado você, com um hotel muito grande, você atrair o público para passar um final de semana, que eu acredito que seja a quantidade né, na verdade, o principal turista hoje vai ser esse, turista de pequenas distâncias. Então, eu acredito, né? Eu não tenho, não vou me hospedar num hotel de 5 estrelas. Eu de repente vou por um destino mais elaborado, um pouco melhor, e vou ficar numa pousadinha ali, tá tranquilo. Só preciso de um lugar para descansar, enfim. Esses grandes hotéis eles vão passar por uma dificuldade, e aí é uma opinião minha, não é nada lido, né? O grande problema, a grande situação dessa é a questão da segurança mesmo. O turista vai precisar se sentir seguro para poder se deslocar, para poder entrar nos hotéis, nos locais, enfim. Então, assim, e aí até a gente estava até conversando hoje sobre isso, que é aquele manual do turista, enfim, que são as dicas, né, que já passou a ser praticamente uma regra. É uma regra de convivência que a gente já está seguindo, né, cara? Então, assim, se você tem algum sintoma, fique em casa, se afaste, use máscara, álcool em gel. Então assim, é praticamente uma regra de boas maneiras que a gente já vem vivendo, né, de acordo com os meses vão se passando, tá virando meio que um senso comum já, a gente já está ficando já acostumado com isso, né? Então, assim, eu acredito que esses grandes hotéis, a dificuldade deles vai ser essa. Vai ser articular essa questão do gasto, o custo alto de manutenção do negócio em si, versus a adequação, né, para você conseguir atrair pessoas. Então, assim, vai ser um desafio muito maior para essas empresas maiores do que para os menores. Com certeza. Outro ponto importante, pegando o gancho aí que a gente falou de hotéis pequenos, de pousadas e tal, é exatamente esse ponto do gasto que o turista tem. Ele ficou fechado dentro de casa por um período grande, né? Fora dos padrões que as pessoas estão acostumadas a ficar, sofrendo um monte de restrições e agora, muitos tiveram prejuízos financeiros, né? E tiveram reduções de salário, fizeram acordos, foram demitidos e tal. E aí a busca por locais mais baratos e novas formas de turismo são as buscas atuais a serem feitas. E aí os pequenos empreendimentos hoteleiros, pousadas e modelos de hotelaria atuais, como os estilos de Airbnb, por exemplo, nessa retomada eles tendem a sair na frente, né? Porque
para você usufruir de uma hospedagem desse porte é muito menor. Então, assim, é tudo muito novo, né, cara? É tudo muito novo, vai haver muito de tentativa e erro, Sim. porque ninguém vivenciou esse tipo de crise. Então, é avaliar cada passo a ser dado, mas eu acho importante também que os passos sejam dados, porque sem nenhuma caminhada a gente não vai conseguir encontrar um ponto comum Sim. para seguir, e isso eu estou vendo dentro do trade, assim, eu estou vendo as pessoas se movimentando e me parece que, pelo menos, estão havendo algumas parcerias aí positivas nesse sentido. Não, É, sem dúvidas. Eu acho que, na verdade, há um interesse, né, dos players, enfim. Existe um interesse em retomada, existe um interesse em reorganizar, em fazer a atividade mais sustentável. Então, eu tô muito, na verdade, esperançoso, assim. Mais uma vez eu digo, a gente aqui está falando números e os números não, realmente, quando a gente escuta, eles são muito cruéis. O pessoal da W Travel aí falando, as agências de excursões estão sobrevivendo. Cara, milhares, né? Enfim, tá todo mundo muito. São guerreiros mesmo, as pessoas estão tentando tirar mesmo na raça as coisas, mas eu acho que é muito importante que todo mundo seja unido agora. A gente precisa de troca de ideias, a gente precisa de troca de experiências e a gente precisa mesmo se juntar, se fechar nos ideais que eu tenho certeza que todo mundo vai sair mais forte disso. Eu estou muito, muito esperançoso, cara. sobre o comentário Se tiver errado, o jeito que a gente está falando o nome, pode corrigir aí, hein, pessoal da W Travel Net. Eu acho que eles se referiram, Diogo, ao fato das agências de excursões estarem sobrevivendo de uma forma melhor com relação à outra parte do trade. Se for isso, é exatamente pela questão que a gente falou do turismo interno. Quando as fronteiras internas, né, dos municípios ali, embora não tivéssemos um lockdown extremamente fechado, né, um lockdown de maneira literal, quando nós tivemos essas liberações de cada município abrindo suas fronteiras com os outros, o turismo interno se fortaleceu muito. E esse Sim, tipo de negócio de agências de excursões e guias, ele vem sendo responsável pela movimentação do setor nesse momento. O turismo interno mesmo, interfronteiriço, turismo rodoviário, né? De ônibus ali, de van, o turismo das agências mesmo que está movimentando de forma maior o mercado agora. E quando eles colocaram isso aí, eles estão certíssimos. Puxando um pouquinho agora para a área de cruzeiros, que é a nossa especialidade, é, a gente não tem, né, muito o que falar. Só para colocar o que está acontecendo a gente vem tendo retomadas gradativas de cruzeiros nos outros países, vem tendo retomadas na Europa, algumas companhias de maneira mais incisiva, outras de maneira mais lenta, ainda tentando entender e observando, porque a logística para você colocar um navio para trabalhar, ela é muito grande, e a gente se referiu a isso numa última live nossa e no podcast, no blog também, porque, por exemplo, a gente achava que não teríamos uma temporada já agora em novembro, como estão os agendamentos da MSC já iniciando na segunda, terceira semana em Santos e na primeira semana de dezembro no Rio, porque é necessário que todo o staff que vem da Europa, por exemplo, para ocupar o navio, a gente tem navios médios aí, vem algumas postagens de nossos falando sobre isso futuramente, em torno de 1.000 staffs, né, a bordo. E, por exemplo, um navio como Música da MSC, que pode levar em torno de 2.500 passageiros de turismo, né, pessoas que vão usufruir da viagem, ele traz proporcionalmente ali 1.000 staffs. Então, para você trazer esse pessoal, que em grande maioria vem da Europa, você tem que fazer os exames, você tem que deixar esse pessoal um período X de dias de quarentena e tal. E como essa liberação da Anvisa e do governo federal ela ainda não ocorreu, é,
Você precisa praticamente de um mês à frente para você, vamos dizer que a MSC tem essa liberação agora, a temporada como um todo, hoje, né? Estamos no dia 28. 28. Isso. Então, se você conseguir preparar todo o seu staff de bordo amanhã, ela só vai conseguir colocar a temporada em prática no dia 29 de novembro. Ou seja, ela já está com a sua temporada de São Paulo pelo menos em um mês atrasada. E isso também é uma coisa que as companhias estão refletindo, porque você imagina você organizar toda essa logística e daqui a pouco o país fechar novamente, ou proibir que o turismo ocorra de uma forma mais ampla e geograficamente difundida, né? Então, muitas companhias lá fora e aqui optaram por não retomar as suas atividades porque você imagina a proporção, né, de um navio para um hotel de pequeno e médio porte. Uma cidade do interior abriu suas fronteiras, aquele hotel, aquela pousada abre. Simples assim, fácil. Uma pousada que tem ali de 2, 3 a 10 staffs. É muito mais simples agora. Você vê questões legais, questões de documentação, questões de exame, questões de quarentena, de voo, de pessoas que vêm de fora para ocupar um navio que está fundeado aqui na Bahia, em Santos, onde quer que seja, né? Em Santos tem 3 navios fundeados lá. É muito mais complicado. Então a situação, acho que eu falei praticamente tudo sozinho, mas a situação dos cruzeiros é exatamente essa, né, Diogo? A gente precisa, se a Anvisa não liberar a temporada na próxima semana, muito difícil a gente vai ter temporada ainda esse ano, que pode ter, na minha opinião pessoal, uma temporada mais curta, lá para janeiro ou fevereiro. E eu acho que o Diogo pode completar aí, mas a linha de pensamento dele é bem próxima a essa, né, Diogo? Na verdade aqui a gente já está especulando e são coisas que a gente está sentindo de acordo com o que a gente está vendo, né? Na verdade você falou, a logística que tem, a parte burocrática, até a parte operacional, enfim, tudo isso que precisa ser realizado demanda um tempo, né? A MSC está fazendo a parte dela, está comercializando as cabines, está pronta para fazer a operação, mas depende de liberações, enfim, mais oficiais, né? Liberações mais oficiais não, de liberações oficiais. Então, assim, realmente isso pode contribuir para um estreitamento. Eu tenho muita esperança, cara, e mais uma vez eu falo de esperança porque realmente eu acredito que as coisas vão melhorar sim, de que aconteça sim uma temporada. Pode ser que ela não seja no tempo que a gente achou que fosse ter, né? Mas eu acredito que possamos ter. Já tenho notícias melhores, né? Hoje você me mandou mais cedo aquele vídeo, enfim, a Costa já programando o envio do principal navio deles lá, o maior navio, para cá, para o Brasil. Serão 5 meses de operações aqui. Então, assim, o horizonte é muito bom. Eu acho que a gente realmente vai precisar organizar, e é fundamental que a gente pense nisso agora e que acredite que as coisas podem acontecer, mas também a gente precisa estar muito antenado e pronto para que as coisas, se não forem acontecer nesse momento, para que quando elas acontecerem no próximo ano a gente já esteja completamente pronto e apto a fazer qualquer tipo de operação. Exatamente. E aí entra uma das principais coisas que a gente está fazendo, que é já em fase, né, de gravação do nosso curso, que é especializado em operações de turismo de cruzeiros, com foco nas operações de embarque e desembarque, desde a chegada do turista até a sua entrada no navio, né? A gente pretende fazer o lançamento desse curso já em dezembro, e entra esse ponto de vista exatamente. Vocês vão lançar um material, um curso para agentes e guias de turismo, para agências de viagem agora, sem temporada? Sim, exatamente pelo fato que você colocou aí. Como, por exemplo, o anúncio da Costa Cruzeiros de trazer para a próxima temporada, 21, 22, o Costa Toscana, que vai vir fazer, que é o navio de 6.500 passageiros, que vem literalmente para competir com os navios grandes, como o Civil, da MSC Cruzeiros,
durante a temporada. E eles não vêm de brincadeira, né? Eles vêm para fazer a maior temporada da Costa Cruzeiros de toda a história na costa brasileira, e vai durar em torno de 5 meses. Então, é o momento de todo mundo se preparar agora da melhor maneira possível, e isso inclui vendendo nosso peixe aqui, a nossa formação, né, no Operacional de Turismo de Cruzeiros, que a gente vai colocar em prática a nossa experiência aí de 13 anos, desde o setor de bagagem até a coordenação, supervisão e montagem de equipe, para agências, agentes, guias de turismo e todo mundo do trade que estiver interessado. Porque, cara, a MSP está vendendo em média 100 cabines por dia. E isso são informações quentes que a gente tem, né? Lógico, a gente conversa com muita gente. Então, assim, quem estiver pronto para se relacionar melhor com o cliente dentro de uma operação, que não é só vender, a gente vê isso no dia a dia das operações de cruzeiros, que os clientes compram e chegam lá no dia, tem diversos problemas que muitas agências e agentes e guias e pessoas do trade não estão acostumados a resolver. E a gente vem com essa ideia aí para tentar exatamente preencher esse gap e essa falta de informações aí nesse sentido, né, cara? Na Então, verdade, é a questão da experiência por completo, entendeu? Eu acho que são todos os pequenos pedaços das fatias que tem dentro dessa operação e a gente humildemente acredita que pode que colaborar. esse pedaço a gente consegue ajudar, não só nesse pedaço, mas nesse pedaço especificamente que nós estamos falando, a gente consegue contribuir de uma maneira muito eficiente e eficaz, né? Então, assim, realmente eu acredito que o Brasil vai bombar no ano que vem por diversos motivos. Eu acho que o nosso turismo doméstico, como sempre foi fundamentalmente um país pautado nisso, vai acontecer e já está acontecendo. Eu acho que eventos é fundamental nesse pedaço. E aí eu acho que entra um pouco numa questão mercadológica, se as coisas começarem a tomar uma proporção de segurança, vacinas e tudo isso, a questão da nossa moeda mesmo, o real está muito enfraquecido. Então eu acredito sinceramente que com isso a gente consiga atrair muita gente, muitos turistas estrangeiros vão vir para cá. Então, assim, mais uma vez eu falei, aí nem é para vender o jabá, não. É só porque realmente a gente acredita que as coisas têm, o horizonte é muito promissor e a gente realmente acredita que todo mundo precisa se preparar desde agora para que quando as coisas começarem a acontecer, você já esteja correndo junto com a maratona. Você não comece a maratona quando já está todo mundo um pouco à frente, né? Então, assim, a gente precisa realmente pensar e se qualificar para tudo. É exatamente isso, cara. Eu acho esse anúncio que a Costa fez muito importante, porque esse anúncio mantém navios grandes da MSC aqui, entendeu? Uma competição direta. Desculpa, cara, te desculpa. Ele até fala, né, na hora que ele está falando sobre a vinda, ele fala assim, aqui a gente está reforçando o nosso comprometimento, compromisso com a América do Sul. Então, assim, realmente assim, ele está dizendo, cara, eu acredito que isso aí é bom, é o caminho, né? Eu acredito no produto. Então, assim, acredito no destino. Vamos agora. Se não deu para ir agora, eu vou em 2021 com o dobro que eu poderia botar agora e a gente vai fazer acontecer. Então, é fundamental. Troca de experiências, conversas. Prometo que vai ser a última vez, mas os números frios eles são um pouco desanimadores. A gente tem uma perda muito grande de empregos, empresas que fecharam, mas a gente tem um horizonte muito promissor. Eu acredito que é fundamental nesse momento todo mundo se encher de esperança e tocar, que eu acho que a coisa só tem a crescer. A questão da Costa Vir é uma competição direta com a MSC, isso aquece o mercado muito, né? Eu acho que o Costa Toscana ele tem até uma ocupação maior do que o Civil. O Civil ele é 5 mil e pouco, se eu não me engano, tá? A quantidade dele de passageiros. O Costa, se for em torno de 5.500, o Civil da MSC, então o Costa Toscana tem quase 1.000 passageiros aí a mais, né? Eu posso confirmar esses dados depois,
mas é uma competição direta que aquece o mercado, mantém a MSC focada em continuar aqui para não perder essa porção do mercado. E além da Costa, vale lembrar que a Norwegian, com quem a gente tem uma reunião agendada lá no Festures, no dia 7 de novembro, também já anunciou que em 2021 vai fazer atracações em embarques aqui no Brasil. A gente já operou com a Norwegian há 2, 3 anos atrás, né? Há 3 anos e há 2 anos atrás. E então temos Norwegian trazendo navios, temos Costa anunciando navios novos. Então é realmente o momento de, não temos agora, de imediato, mas daqui a pouco a gente vai ter. Então, mas eu acho que a gente pode ter. A gente ainda não jogou a toalha. Dani, deixa eu te falar, 5.300 passageiros no civil. Então, 1.200 a mais. São 1.200 a mais. Então é uma competição muito boa, muito bom para o mercado aqui na América do Sul. E eu acho assim, procura, cara, isso é fundamental. Principalmente focando no que você falou, na questão da nossa moeda ser mais fraca com relação à moeda lá de fora. A Dani Franklin confirmou aqui, ó, que o civil tem 5.3 mil capacidade. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje, cara. A gente passeou um pouquinho por tudo e eu queria deixar aberto aí, próximo minutinho aí, para quem quiser fazer alguma observação, além de agradecer todo mundo que ficou até agora. Quem quiser fazer alguma pergunta ou pontuar com alguma coisa, a gente está aqui à disposição de vocês aí, pessoal. Quero agradecer às agências que entraram hoje, muito legal, o pessoal que entra sempre. E é isso. Essa live de hoje vai ficar disponível também como podcast na próxima sexta-feira. Então, quem quiser passar para os amigos aí o link que vai ficar na bio, na sexta-feira a gente vai postar aqui. E vocês podem compartilhar, que dá para ouvir em diversas plataformas, como o Spotify, por exemplo, de maneira, né, mais tranquila aí no metrô, indo trabalhar e seguindo o seu dia a dia. Diogo, se despede aí do pessoal. Galera, muito obrigado mais uma vez. Eu vou até cometer aqui rapidinho antes de começar. Parabéns, cara. Quem não sabe, Daniel fez aniversário agora segunda-feira. Parabéns. Abrindo aqui mais uma coisa para vocês. A gente, como eu falei no começo, a gente está indo para o Festures agora dia 5. A gente está muito animado, muito, muito focado. Eu acho que vai ser um passo muito importante para a gente. Eu acredito que vai ser um momento de troca. Se alguém aqui tiver nessa live e tiver lá, poxa, vamos tomar um café, chama a gente lá para a gente tomar um café, vamos conversar. Agradecer a todo mundo aí, a gente tem tido um retorno super positivo de tudo. Compartilhem, comentem, passem para os amigos. Vamos juntos fazer isso aqui funcionar, que eu acredito que a atividade que a gente trabalha ela só tem a crescer e a gente vai ainda comemorar e rir muito disso tudo depois. Beleza, meu querido. Um abraço aí para todo mundo que participou. Até a próxima, então. Amanhã tem postagem, tem uma série nova que a gente vai trazer, o questionário turismológico, que quem não souber a pergunta é só botar um não lá no feed, que a gente vai responder por áudio para vocês no direct. Beleza? Perguntem. Aí. Por favor. Beleza? Um abraço, gente. Até mais, jogo. Valeu, tchau, cara. Até a próxima.